Bem-vindos a mais um Filosofia para Todos, diretamente aqui dos estúdios da Rádio Vibe Mundial 95,7 FM. Filosofia para Todos é um programa para a gente descomplicar a filosofia, tentar trazer ela para uma aplicação mais prática. Muitas vezes aqui eu nem cito autores ou linhas filosóficas específicas, justamente para trazer essa visão mais prática para vocês e, principalmente, trazer para os nossos dias, né? Às vezes a gente está falando de um filósofo que viveu lá 2.500 anos atrás, 2.000, 1.500, 100 anos, mas como, Léo, eu aplico isso no meu dia a dia? Como é que eu pego esses conceitos e aplico eles hoje? Será que esses conceitos ainda encaixam nos dias de hoje? Então, estamos começando 2023 com mais um programa. No último programa aqui na rádio, eu falei sobre cultura e educação dentro de uma visão filosófica. Quero falar mais um pouco sobre isso, porque hoje a gente vai falar sobre outra coisa relacionada a análises que os filósofos fizeram, que é o poder. Mas antes de a gente chegar ao poder, vamos falar de cultura e de educação. No último programa na rádio, eu falei sobre a importância da gente reconhecer a cultura e a educação. A cultura talvez seja algo que esteja faltando muito nos dias de hoje. Muitas pessoas não buscam cultura, por mais que sejam super educadas. Então, é normal hoje em dia você ter pessoas que têm mestrado, doutorado, ou têm um grande reconhecimento dentro da sua área de produção, da sua área de trabalho, sei lá, um grande empresário que é super reconhecido, mas às vezes são pessoas que não têm uma cultura. O que é então que difere essa cultura de educação? Essa educação, ela pode ser algo extremamente técnico. Então, eu fui lá, fiz escola, fiz faculdade, fiz mestrado, fiz doutorado e fiquei extremamente especializado naquele assunto do meu doutorado. Foi toda a minha carreira acadêmica até chegar ali. E aí você vai conversar com essa pessoa, por exemplo, sobre um outro assunto, vai perguntar para ela sobre um filme, sobre um livro, sobre uma obra de arte, sobre um outro país, sobre história, e essa pessoa não consegue falar nada sobre aquilo. Aí você fala, essa pessoa não teve educação? Teve. Ela não passou pela escola, passou pela faculdade, passou pelo mestrado, pelo doutorado, então ela teve uma super educação, né? Hoje, quem tem doutorado no Brasil é uma parcela ínfima da população brasileira, é muito pouca gente que tem. É muito difícil chegar lá, tem que ter acesso, tem que ter tempo, tem que ter dedicação, é muito difícil ser um doutor. Mas existem doutores e doutores. Existem doutores que têm uma grande especialização na sua área, mas quando saem um pouco daquilo, não conseguem falar nada. E existem outros doutores que têm uma grande especialização na sua área, e quando vão falar de outros assuntos, são pessoas que você percebe que existe uma cultura. Ela conhece outros assuntos, ela consegue conversar sobre outras coisas. Isso é um problema que a gente tem, porque hoje a questão da cultura ela é uma questão banalizada. Quando você vai conversar com alguém e fala assim, mas você não sabia que a Espanha fica na Europa? Ah, não me importa. Como assim não te importa? Tudo bem, talvez não seja motivo do seu trabalho, seja motivo do seu dia a dia, mas a Espanha é um país que tem uma relação histórica com o Brasil. Nós durante 80 anos fomos colônias espanholas. Temos muitos migrantes e imigrantes de língua espanhola ou da Espanha para cá. A gente tem uma certa relação, não é um país desconhecido da gente. Ah, Portugal. Portugal colonizou o Brasil. A gente tem uma relação de colonizado e colonizador, tem uma relação hoje cultural de troca com Portugal. Caramba, será que saber um pouquinho, pelo menos, não vale a pena? Eu vou dar um exemplo para vocês. Outro dia, estava eu passeando pela internet, a internet é um local fértil para a gente achar coisas interessantes, e tinha uma pessoa perguntando qual era a língua que era falada em Portugal. Um brasileiro perguntando qual era a língua falada em Portugal. Gente, isso não é algo que
que foge da escola. Era uma pessoa escolarizada, ou seja, uma pessoa que passou pela escola. Ela viu isso na escola, ela sabe que o Brasil foi colonizado por Portugal. Logo, a língua é a mesma, né? A gente sabe disso, né? Isso é um senso comum. Não era uma criança de 5 anos, eu estava falando de um adulto funcional que está no mercado de trabalho. Então, isso é só um exemplo que mostra o quanto a gente olha hoje para a nossa cultura. Isso é um fenômeno mundial, tá, gente? Isso não é um fenômeno só brasileiro, mas as pessoas não dão valor para a cultura. As pessoas não dão valor a saber coisas que estão fora da sua área de conhecimento. Não se importam, não estudam, não querem saber. Se você está assistindo esse vídeo, saiba, ou ouvindo esse programa na rádio, saiba que você é uma parcela muito pequena da população que se interessa, por exemplo, por filosofia. Isso é muito difícil hoje em dia, gente. Tem muita gente que não sabe nem o que é filosofia quando você pergunta. A gente está deixando isso de lado porque a gente está dando. E aí que eu vou começar a entrar no negócio do poder. A gente começou a dar poder para outras coisas. A gente começa a empoderar o que a pessoa tem. Qual é o cargo que ela ocupa na empresa que ela trabalha? Qual é o salário dela? E parou de dar importância para qual é o conteúdo que aquela pessoa tem. De que adianta o cara ser um diretor de uma empresa, ganhar um salário que quase ninguém no Brasil ganha e ser uma pessoa sem cultura nenhuma, que não consegue lidar com outras pessoas, que não consegue conversar, que não consegue ter um assunto fora daquele ali e tá preso a uma vida, a uma rotina tão limitada, que eu, no fundo, eu sinto pena. Porque eu que gosto de estudar, sou um curioso por natureza, quanto mais eu estudo, mais eu pesquiso coisas, mais eu me deslumbro com o mundo, mais eu vejo o quanto é incrível e mais eu vejo que eu menos sei. E que eu preciso estudar mais, eu tenho muita coisa, eu tenho muita gente para me ensinar muita coisa ainda. E essas pessoas normalmente, elas assumem uma postura, eu não quero generalizar, não é todo mundo, mas normalmente essas pessoas assumem uma postura de que assim, o que eu sei é o suficiente para eu ter o que eu quero. É uma visão muito prática? É. Pragmática? É. Mas será que isso completa a pessoa? Porque é muito comum ver no mundo de hoje pessoas com muito dinheiro que têm muita coisa, mas que não tem conteúdo, que não é quase nada, e essas pessoas estão em depressão. Aí você aí, que faz lá o seu churrasquinho no fim de semana, chama a família, tá cheio de dívida, mas tá sempre com um sorriso no rosto. E aí olha lá pro sujeito lá com dinheiro pra caramba e depressivo, às vezes até chega a um caso extremo de tirar a própria vida. Aí você fala, caramba, a pessoa tinha tudo, tinha dinheiro, tinha tudo. O que tava faltando na vida dela? Tava faltando a vida dela. Talvez você que não tenha nada, tá endividado, tenha mais vida do que essa pessoa. Porque você tem mais troca social, conversa com mais gente, aprende mais coisas, tá sempre trocando, tá sempre... Às vezes uma vida simples pode ser muito mais rica em termos culturais, que é o que realmente alimenta a alma humana. Dinheiro não alimenta a alma de ninguém. A não ser que você faça um bom uso do seu dinheiro para realmente se aculturar, para se tornar uma pessoa melhor, para conseguir conhecer novas culturas, se abrir a essas experiências, ajudar outras pessoas, toda essa troca. Se você fizer isso, grande chance de você ser uma pessoa que se sinta realizada. E olha essa palavra, gente, realizado, é se tornar real. E aquela pessoa que é real é a pessoa que é e não a que tem. Quantas pessoas que a gente vê em redes sociais mostrando uma vida maravilhosa, né? Tá lá viajando, fazendo um monte de coisa, mas depois vai lá e fala assim, mas minha vida não é boa, aquilo ali é só uma casca, é o que eu mostro pro mundo, mas não é quem eu sou de verdade. Poxa, a gente tá dando poder para aquilo que não importa. O Nietzsche, sabe aquele filósofo que a gente ouve, que é difícil pra caramba, que é niilista? O Nietzsche fala muito nas obras dele sobre cultura e educação. Como cultura e educação trazem um empoderamento para a pessoa.
Trazem essa ideia de você ter um poder. Que poder é esse? De você tomar conta da sua própria vida. E é agora que eu quero entrar na questão do poder dentro da filosofia. Tem um filósofo que chama Foucault, ele é francês, ele é teórico, filólogo, filósofo, historiador, e ele afirmava, gente, que todas as relações humanas são dependentes de uma estrutura de poder. Por mais simples ou mais complexa que elas são, é muita ignorância, segundo Foucault, acreditar que o poder pertence apenas a grandes empresas e grandes instituições, como a igreja, como o Estado, como grandes corporações. Ele falava que todas as relações pessoais são relações de poder. E normalmente, essas relações de poder, elas têm um desequilíbrio para um dos lados, em que um dos lados se torna mais poderoso do que o outro. Hoje, no mundo que a gente vive, qual é a primeira relação de poder que costuma aparecer? É o poder financeiro, é o dinheiro. O dinheiro, ele é algo que traz uma relação de poder. Então, quando a gente fala que uma pessoa que tem muito dinheiro consegue viajar para onde ela quiser, fazer o que ela quiser, isso faz com que essa pessoa tenha uma relação de poder fazer coisas, de ter um poder, um controle de realizações através do seu poder financeiro. Uma pessoa que não tem um grande poder financeiro tem limitações com viajar, com poder ter uma liberdade maior com as coisas. Então, essas pessoas se sentem mais restritas. Mas tem uma coisa, meu amigo, que você tendo dinheiro ou não, que você sendo rico ou não, você consegue e que vai te ajudar a melhorar essas suas relações de poder. Então vamos lá. Relações de poder, elas não precisam ser desequilibradas no sentido de uma pessoa dominar a outra. Por exemplo, na sua família, você tem construções de relação de poder. Seus pais têm uma construção de relação de poder maior sobre você. Eles te criaram. Você tem sobre seus filhos, sobre seus netos. A gente constrói dentro da sociedade vários tipos de relação de poder. Mas quando a gente está lidando com pessoas, por exemplo, que estão fora dessa estrutura familiar, social criada, que tem ali uma relação de poder meio que estabelecida por um contrato social, quando a gente fala com pessoas fora, e eu não tenho dinheiro, e essa outra pessoa também não tenha tanto dinheiro, ou até essa pessoa tenha mais do que eu, como é que eu consigo construir uma relação de poder com essa pessoa mais equilibrada? Onde as trocas entre nós sejam mais justas. Entre, por exemplo, uma pessoa que tem um poder econômico maior, o que ela pode querer de mim para eu equilibrar essa relação? E é aí que entra o conhecimento. É aí que entra a cultura. É aí que entra a educação. Por isso que a cultura e a educação são muito importantes para que não exista um projeto de poder, de domínio sobre um grupo de pessoas. Quando um Estado não cuida da educação e da cultura, existe um projeto de domínio sobre a população, porque a população não recebe cultura, não recebe educação, logo ela não recebe conhecimento. Se ela não tem conhecimento, ela não consegue equilibrar essas relações de poder. E aí essas relações de poder se tornam algo que é imposto via algum tipo de troca, seja financeira, seja legal, enfim. Existe ali um domínio sobre o outro porque o outro não sabe o que fazer. Dentro dessa visão, imagina que se você tem muito conhecimento e está lidando com alguém que tem muito dinheiro, provavelmente essa pessoa que tem muito dinheiro vai falar assim, cara, você manja disso aqui muito mais do que eu. Eu vou te dar dinheiro para fazer isso por mim. E é assim que a gente começa a construir relações de trabalho. Alguém que tem dinheiro, que tem uma capacidade de investir, vai olhar para pessoas que têm a capacidade intelectual de produzir aquilo, a prática, e vai criar ali uma relação de troca para que tenha ganhos para os dois lados. Um lado está trazendo
um dinheiro, alguma coisa que tem, e o outro lado está trocando com o seu conhecimento. No mundo ideal, essas relações têm que ser equilibradas. No mundo ideal, a gente está falando da pessoa receber o que ela merece pelo que ela faz. Isso no mundo ideal. Em algumas profissões isso acontece, em outras profissões a gente sabe que isso não acontece. A gente sabe que existe uma relação de poder em muitos lugares, relação, por exemplo, patrão e empregado, em que existe uma imposição financeira de poder do patrão sobre o empregado. A gente sabe que existem essas relações desbalanceadas, mas também existem relações mais balanceadas. Por exemplo, uma cooperativa de produtores de leite, onde todo mundo ali tem a sua parcela e tudo, é uma relação que se torna um pouco mais justa, mais balanceada. Então essas estruturas de poder, gente, elas se instalam, filosoficamente pensando, porque elas são necessárias, elas existem, né? Negar isso é negar o óbvio e o fato, mas elas precisam ser compreendidas para que elas possam ser reequilibradas. Se você quer, por exemplo, chegar no seu patrão para pedir um aumento, você precisa entregar alguma coisa. Você precisa entregar um conhecimento maior, um valor percebido maior. Para que ele olhe, e aqui de novo, gente, dentro de um mundo ideal, tá? Para que ele olhe e fale, não, realmente o que essa pessoa me entrega é muito importante, eu vou pagar mais para ela. Numa relação pessoal, isso também acontece. Se você está numa relação com outra pessoa em que você tem um nível cultural muito diferente, talvez essa seja uma relação em que a pessoa que tem um nível cultural menor se sinta inferiorizada. E aí ela acaba assumindo uma posição de submissão perante o outro que tem uma cultura maior. Isso vai acontecer também, por exemplo, numa relação emocional. Uma pessoa que tem uma admiração muito grande por outra pessoa, ela pode se colocar numa posição de submissão perante aquela figura. E essa questão da submissão, ela pode ser muito ruim, porque ela deixa a pessoa quase que como escravizada emocionalmente ali dentro daquela situação. Então, até numa relação amorosa, afetiva, um relacionamento entre amigos, as trocas têm que ser sempre mais justas. Porque se essa percepção dessa relação de poder for muito grave, de uma diferença muito grande, muito dificilmente essas relações vão se manter. Porque uma hora, esse que se coloca na posição de submisso, ele se cansa. Ele fala, caramba, eu entrego tudo para essa pessoa, faço tudo para ela, não faz nada para mim. Eu falo para ela o tempo todo, e aí, você tá bem, tá preocupado, e a pessoa nunca me manda um bom dia, fala se eu tô bem. Sabe aquelas pessoas que estão sempre assim, minha vida é isso, e você tá sempre ali ajudando e falando, não, tudo bem, tudo bem. Aí quando passa o dia, você conversou o dia inteiro com a pessoa, passa o dia, você olha no fim do dia e fala assim, caramba, eu perguntei tudo da vida dela, ajudei, não sei o quê. Ela nem me perguntou se eu tô bem. Quando mandou bom dia, não mandou nenhum tudo bem. Nada. Ela não tá preocupada com você. Aí ok, talvez você esteja numa posição que você não se importe com isso. Se você não se importa, melhor ainda. Mas se você se importa, talvez seja legal chegar nessa pessoa e falar assim, eu acho que a gente tá tendo aqui uma relação que não é justa. Olha quantas vezes aqui eu conversei com você, perguntei, falei, e você nem me pergunta se eu tô bem ou não. E aí você tem que ver se isso serve pra você ou não. E de novo, aqui eu quero reforçar um negócio que eu já falei, mas eu quero voltar. Todas as relações humanas são relações de poder. Sempre vai ter ou uma relação já estabelecida por uma hierarquia ou uma dinamização nessa relação em que ora um se torna mais poderoso, ora o outro. E tudo bem, desde que as pessoas estejam sabendo disso, conscientes disso e que esteja tudo bem. Quando você se coloca numa posição muito diferente, ou quando você se coloca numa posição de submeter alguém, ou de ser submetido a alguém, grandes chances dessa relação não ter uma troca justa. Aquela pessoa que submete o outro não vai estar, talvez esteja tirando ali algum tipo de proveito, mas vai ser uma coisa rasa e pobre do que está saindo daquela relação.
E a outra pessoa, com certeza, em algum momento, ela vai se cansar. Vai se revoltar. E assim que grandes revoltas da humanidade aconteceram. Quando grupos inteiros se sentiram longe dessa relação de poder. Vamos pegar a Revolução Francesa, por exemplo. Galera passando fome e a monarquia de boa dentro do palácio. E aí olharam e falaram, opa, os reis, as rainhas, os nobres, que deveriam ser o poder divino na terra, não estão mais representando a gente, porque a relação de poder ficou muito distante. E aí foram lá, acabaram com a monarquia. A gente vive hoje, na maioria dos países ocidentais, pelo menos, um regime democrático, que é um regime que procura fazer esse equilíbrio de poderes. Ele não é o mais justo, porque talvez a gente não consiga imaginar o mais justo ainda, mas ele é o que tenta fazer isso. Ele dá poder para que as pessoas escolham quem elas querem que represente elas. Então é um sistema hoje, dentro das trocas que a gente tem, que funciona. Talvez a gente devesse estar pensando em sistemas mais justos ainda, mas a gente ainda não conseguiu chegar em algo melhor. Tudo isso eu tô falando, gente, para fechar mais ou menos o que eu comecei no último programa sobre cultura e educação, o quanto é importante a gente ser culto de verdade. E ser culto não é ir para Paris tirar uma foto embaixo da Torre Eiffel. Vai visitar o Museu do Louvre, vai aprender um pouco da história, da arte, daquele país, das coisas que tem lá. Vai visitar os museus brasileiros, vai aprender um pouco da história da escravidão no Brasil, vai aprender um pouco da história da língua portuguesa, aprender um pouco da história da formação do Estado brasileiro, da proclamação da República. Vamos aprender, vamos conhecer a nossa história, vamos nos aculturar com isso. Isso dá poder pra gente. Quando alguém vem falar alguma coisa, não, porque a independência do Brasil foi em 1500. Não. 1500 o Brasil foi descoberto. Vieram as caravelas, né? Os portugueses tomaram posse aqui, tinham os povos originários. Como é que isso foi construído? É diferente. E outra, quando você sabe sobre um assunto de verdade, quando você tem uma cultura sobre aquilo, as pessoas, elas se desarmam e elas param para te ouvir. Se você fizer isso de uma maneira acolhedora, não agressiva, as pessoas param para te ouvir. E a hora que você acultura alguém, de trazer ali, olha, não, nossa cultura é assim, pá, isso aqui é isso aqui é aquilo, a pessoa te ouve. Isso muda muitas pessoas. Isso muda muitos lugares. É muito fácil a gente cortar a educação, cortar a cultura de um povo e virar um povo ignorante, que não consegue reconhecer uma obra de arte valiosa de um pintor brasileiro, vai lá e destrói essa obra. É isso, e é muito fácil ter esse poder sobre esse povo que não tem cultura, que é ignorante com relação à sua própria história. E aí qualquer coisa que essas pessoas que estão numa relação de poder maior do que a nossa falam, as pessoas acreditam. E aí acabam comprando ideias sem refletir sobre elas. Sem entender se aquilo faz sentido, se aquilo encaixa no nosso mundo. Pense um pouco sobre isso. Pense um pouco o quanto a tua cultura te liberta de ser escravo do que outras pessoas falam. O quanto isso consegue te colocar num sentido de pensar. O quanto isso pode te libertar de uma polarização política, por exemplo. De ter, não acredito no que aquela pessoa daquele lado fala porque é do outro lado. Ou não acredito nesse porque é desse lado. Caramba, você não nasceu colado com nenhum dos dois lados. Você tem a tua forma de enxergar o mundo. Se você tiver cultura, conhecimento, você vai conseguir olhar para a mídia, olhar para o fulano X, fulano Y, e você vai conseguir, pelo teu bom senso, pela tua capacidade lógica, pela tua capacidade crítica, pelo teu conhecimento, pela tua cultura, você vai conseguir olhar para alguma coisa e saber se aquilo é aquilo mesmo ou se alguém está pintando alguma coisa diferente. Então, para você estabelecer melhores condições de cultura e de poder, tenha conhecimento. Beijo no seu coração. A gente se vê no próximo Filosofia para Todos, aqui direto dos estúdios da Rádio Vibe Mundial e do Conhecimento da Humanidade.